Olá, galera do canal de Filosofia do Professor Benê França. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. A nossa aula de hoje será sobre o texto Diretrizes para a Leitura, Análise e Interpretação de Textos, do professor Antônio Joaquim Severino. Quando nós falamos de análise textual, nós estamos entrando em um imbróglio típico do processo de ensino de aprendizagem que deveria ter ocorrido durante a educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Mas por diversas razões políticas, orçamentárias, cognitivas, culturais, entre tantas outras, muitas estudantes, quando chegam no ensino superior, continuam com as mesmas dificuldades apontadas no processo de letramento e de alfabetização. Muitas das quais nunca tiveram de fato uma análise textual. O professor Severino é extremamente generoso, na medida em que diz que a análise textual ela deve percorrer 3 grandes etapas. Etapa 1, o domínio biográfico do autor, da autora, criador, criadora de um texto. Segundo elemento de pesquisa, que eu vou chamar de pesquisa lexical, é o levantamento no intuito de buscar esclarecimentos a respeito de verbetes, conceitos, teorias, nomes de pensadores e pensadoras, datas históricas, que são normalmente citados ao longo de um texto, no intuito de validar uma argumentação. Última das etapas da abordagem, primeira abordagem, análise textual, seria a montagem da esquematização. Com a intenção de especificar a primeira atividade da primeira abordagem, a análise textual, nós vamos utilizar um grande escritor, o qual eu faço questão de homenagear nesse vídeo, que é o professor Luzimar Goulart Gouveia. Professor Luzimar Goulart Gouveia nasceu em Paraisópolis, Minas Gerais. Tive uma grande convivência acadêmica com ele quando eu era professor e também coordenador da Faculdade de Tecnologia de Bragança Paulista, jornalista Omair Fagundes de Oliveira. Então, nós vamos exemplificar como que eu faria a coleta de dados biográficos, tomando como exemplo o nosso grande amigo mineiro Luzimar Goulart Gouveia. Para facilitar a nossa busca, a atividade 1, vamos dividi-la em 4 ações. Ação 1, o que vou pesquisar? Ação 2, onde vou pesquisar? Ação 3, o que devo registrar? Ação 4, como devo registrar? Lembrando que essas 4 ações estão vinculadas à primeira grande atividade vinculada à abordagem 1, a análise textual. Indaga sobre a formação acadêmica de um pesquisador, de uma pesquisadora, de um membro vinculado à sociedade civil ou importante pessoa vinculada às instituições, fundações de pesquisas? Na verdade, o que o indivíduo quer saber é a respeito do grau de escolaridade. No intuito de facilitar a nossa explicação, vamos dividir em 2 grandes blocos. Bloco 1, educação básica,
que englobaria o ensino fundamental, hoje, ciclos 1, 2 e 3 do ensino fundamental, primeiro ao nono anos. Segunda etapa da aprendizagem, ensino médio, normalmente constituído em 3 anos, e uma etapa complementar, que é o ensino técnico. Quando alguém pergunta sobre a educação básica, quer saber se o indivíduo estudou o ensino fundamental onde, de quando a quando, em qual cidade, o ensino médio estudou de quando a quando, em qual cidade, qual instituição, e se ainda fez o ensino técnico. Se fez, fez em qual área? Apresentou o trabalho de conclusão de curso, TCC? Se sim, quem foi o orientador? Qual foi o título do trabalho implementado no intuito de obter informações para gerar novos domínios de saberes? Segunda etapa da aprendizagem, ensino superior. O ensino superior nós vamos dividir também em 2 grandes partes. A parte 1, que é a graduação, e a parte 2, que é a pós-graduação. Quando nós falamos sobre graduação, a legislação brasileira que trata desse assunto é a Lei 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. Ela diz que há 3 tipos de graduações no Brasil: licenciatura, bacharelado e graduação tecnológica. Exemplo, os tantos nossos queridos estudantes das faculdades de tecnologia. E aqui eu já honrei a FATEC de Bragança Paulista e honro agora a FATEC de Americana. Ministro Ralph Biasi. Saúdo todos os estudantes de todos os cursos da FATEC Americana, de modo particular, os meus estudantes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Empresarial e do curso de Segurança da Informação. Ora, estes estudantes das faculdades de tecnologias vinculadas ao Centro Paula Souza, um braço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, sairão, após conclusão de todas as etapas formativas, terão direito a uma colação de grau, no qual receberão um diploma de graduação tecnológica. Portanto, é uma dessas 3 variáveis: bacharelado, licenciatura ou graduação tecnológica. Segunda etapa do processo do ensino superior, pós-graduação. E aqui estamos também de 2 tipos. Tipo 1, lato sensu, especialização. É quando uma pessoa se dedica a uma grande área, da expressão latina lato. E aí se identifica com um dos conteúdos, frequenta algumas disciplinas, em média em torno de 300, 400 horas, e aí apresenta um trabalho de pós-graduação, nível especialização, que lhe dará direito a um certificado de especialista. O segundo momento da pós-graduação é o stricto sensu, é quando a pessoa se debruça, no caso, em uma área mais específica do saber, daí a palavra em latim, stricto, no caso, específica, uma área específica do conhecimento, e aí se debruça por alguns anos, no caso, mestrado, entre 2 anos até 4 anos, o doutorado, entre 3 anos e 8 anos, no intuito de receber títulos honoríficos correspondentes. A dissertação de mestrado torna uma pessoa mestra e a tese de doutoramento torna uma pessoa doutora em uma área do conhecimento. Há ainda um chamado pós-doutoramento, que corresponde à livre docência, que é quando alguém quer, dentro de uma área do conhecimento, se especificar mais ainda, trazendo novos horizontes, novas ramificações para aquele conteúdo, para aquele domínio do saber. Nesse sentido, quando alguém for investigar a formação acadêmica, deverá passar por todas essas etapas. Etapa 1, educação básica. Etapa 2, ensino superior. E dentro do ensino superior, esses 2 braços, da graduação e pós-graduação. Todas as informações devem ser documentadas. Nomes das instituições. No caso da dissertação de mestrado, quem foi o orientador, qual foi o título da dissertação apresentada. No caso da tese de doutoramento, mesma coisa. Nome do orientador, da orientadora, nome da instituição,
quando a atividade se iniciou e quando ela concluiu, como no caso a defesa do trabalho de doutoramento. Se houver a livre docência, proceda da seguinte forma: utiliza o mesmo padrão que já dissemos para a graduação e para stricto sensu, tradicional, mestrado e doutorado. Conclusa a primeira parte daquela grande questão, o que vou pesquisar, já com base nos dados referentes à formação acadêmica, eu vou agora para o segundo item, que é a experiência profissional. Estamos tomando como base, como já explicamos, o currículo Lattes. O currículo Lattes faz a divisão da experiência profissional em pelo menos duas grandes partes. Parte 1, área do saber, ou seja, a pessoa revela domínio de qual área? Em função da formação, a pessoa está capacitada a exercer certas atividades, certas ramificações do saber. E normalmente essa informação ali é dita no item área do saber. Segundo elemento vinculado à experiência profissional é a questão das linhas de pesquisa. E quando nós tratamos desse assunto, estamos tratando de três coisas. Primeira coisa, a vida da pessoa como orientadora técnica, orientadora de trabalhos de pesquisa. Segunda coisa, estamos investigando a vida da pessoa como docente. Terceira coisa, estamos investigando a vida de uma pessoa como escritora. Vamos então iniciar tratando da vida da pessoa como orientadora técnica. Nós estamos investigando o nosso querido Luzimar Goulart Gouveia. Então a pergunta que nós faríamos seria a seguinte: professor Luzimar Goulart Gouveia, como orientador de trabalhos acadêmicos, desenvolveu alguma atividade no ensino técnico? Primeira pergunta. Como orientador acadêmico, desenvolveu alguma atividade desse estilo de orientação na graduação? Terceira pergunta. Como orientador técnico, exerceu alguma atividade desse tipo em níveis lato sensu ou estrito sensu? Se a resposta for sim, marco o título do trabalho orientado, marco a modalidade de ensino, ou seja, se foi ensino técnico, se foi graduação, ou se foi em nível de mestrado, doutorado, ou ainda lato sensu, ou seja, especialização. E de posse desses dados, eu vou fazer o seguinte registro: nomes dos estudantes orientados, títulos dos trabalhos orientados, em nível técnico, ou em nível de graduação, ou em nível de pós-graduação, seja ela lato sensu, seja ela stricto sensu. Marco, repetindo, o nome do orientando, da orientanda, o título dado pelo orientando e orientanda ao trabalho, indico qual é a natureza desse trabalho apresentado, se é de ensino médio, se é de ensino superior, se é de pós-graduação. Marco ainda o nome da instituição e o ano em que ocorreu a respectiva defesa. A segunda coisa que investigaremos é a vida do professor Luzimar na sua carreira de docente. Como já sugerimos, na medida em que eu procuro fontes confiáveis de pesquisa, entre elas a já citada
já citado currículo Lattes do CNPq, nós encontraremos essas informações. De modo particular, as disciplinas já ministradas como docente, os nomes respectivos das instituições de ensino, como também o período em que isso ocorreu. Eu posso registrar o nome das disciplinas, vinculadas ou não a certas graduações ou modalidades de ensino, como no caso do ensino técnico, ensino médio, e ainda eu também posso documentar o nome das instituições e os anos em que isso ocorreu. Por exemplo, marco o ano de admissão e, se houver algum tipo de desligamento ou de rescisão contratual, marco então o ano desse término de contrato. A última coisa que nós iremos especificar a partir de agora é a respeito da vida do professor Luzimar como escritor. A produção técnica, produção bibliográfica, ela leva em consideração alguns documentos produzidos. Eu vou chamar de artigos jornalísticos, eu vou chamar de artigos científicos, eu vou chamar de capítulos de livros, também eu vou chamar de livros, entre outros documentos que uma pessoa pode fazer ao longo da vida. A pergunta é, olhando atentamente a fonte pesquisada sobre o professor Luzimar Goulart Gouveia, a pergunta é, escreveu algum artigo jornalístico? Se a resposta for positiva, nome do órgão editorial e a data de publicação, além do título do artigo jornalístico. Se o professor Luzimar tiver publicado algum artigo em alguma revista eletrônica ou impressa, proceda da mesma forma. Título do artigo publicado para a revista, ano, volume, número, título do trabalho e as páginas, entre outras informações tipográficas se necessárias. Se ele escreveu algum artigo para algum outro escritor, exercendo a função de autor colaborador, isso também eu consigo investigar nas minhas buscas. Ora, e se assim for, marco o título do capítulo e também o título da obra onde esse capítulo, desenvolvido pelo professor Luzimar como colaborador, se inscreve. Por último, verifico, no caso, se o professor Luzimar Goulart Gouveia publicou um ou mais livros, marcando de modo particular o nome da editora, o título da obra e quando isso ocorreu. Havendo algum outro tipo de publicação ou documentação de mesma natureza, eletrônica ou impressa, faço o mesmo procedimento. Marco o título do documento, o local por onde obtive essa informação, se tiver o ano, marco a informação do ano, data e outros dados que se forem necessários. Uma das perguntas vinculadas à ação 2 é justamente esta: onde vou pesquisar? Onde devo pesquisar? Cada professor de metodologia tem uma linha de pesquisa. Como nós trabalhamos com diversos cursos, diversas graduações, eu parto do princípio, primeiro, o tempo para a pesquisa é escasso. Segundo, o tempo para a leitura dos objetos pesquisados muito mais limitado. Consequentemente, eu tenho que buscar coisas de qualidade dentro do meu espaço de tempo para que eu obtenha informações que sejam, sobretudo, autênticas e íntegras. Nós estamos vivendo um momento extremamente complexo
de disseminação de informações falsas, as chamadas fake news. Como eliminar isto? Vai ser difícil, mas eu posso abrandar os impactos das informações falsas proliferadas, fazendo a varredura em variadas fontes de pesquisa. O nosso objetivo é pesquisar duas coisas: formação acadêmica e experiência profissional. Eu vou lhe sugerir 5 fontes distintas. A primeira, já insisti com bastante veemência, que é o currículo Lattes, o qual é possibilitado o acesso gratuito a uma legislação específica sobre esse assunto. Consequentemente, é uma das melhores fontes nas quais eu posso fazer a investigação dessas duas variáveis. Segunda fonte, eu entro na internet, coloco o nome do professor Luzimar Goulart Gouveia e faço para mim a seguinte pergunta: ele possui blog? Ele possui um sítio eletrônico, site? Ele possui redes sociais? Por exemplo, Instagram, Twitter, Facebook ou outro? Se a resposta for sim, eu marco os nomes desses elementos eletrônicos para a posterior pesquisa. Terceira pergunta. Já coletei na fonte 1 do CNPq que ele é autor. A linha de pesquisa já manifestou que ele é autor. Se ele é autor, produziu então um livro. Ali consta, na primeira fonte, o nome da editora. Eu separo então o nome dessa editora, ou se for o caso de outras editoras, nas quais ele tenha também atuado como escritor. Quarta fonte, já vi na fonte 1 que o professor Luzimar é docente. Pergunta: onde lecionou? Quais universidades? Quais faculdades? Centros universitários? Em quais lugares, empresas educacionais, ele exerceu a docência? Marco os nomes desses lugares, os quais eu já tenho na fonte 1 obtida do CNPq, coleto esses dados, faço uma busca no site de pesquisa para saber corretamente o endereço eletrônico da universidade, do centro universitário e assim por diante. E, por último, faço uma investigação já alocada nestas fontes. Vou lá, por exemplo, no caso das universidades, e pesquiso. Lá, às vezes, aparece lá quem somos, ou ainda aparece corpo docente, ou ainda aparece lá recursos humanos, ou dentro do departamento em que a pessoa atuou, lá tem sempre um espaço destinado às publicações, áreas de pesquisa e assim por diante. E nesses lugares eu consigo encontrar se o professor Luzimar Goulart Gouveia desenvolveu algum tipo de atividade. E lá eu verifico, sobretudo, que as duas variáveis as quais estou pesquisando: 1, formação acadêmica; 2, experiência profissional. A quinta fonte que eu sugiro é em decorrência das atividades digitais. Hoje nós temos uma multiplicidade de mídias: rádio, difusora, amplitude modulada AM, frequência modulada FM. Nós temos os canais tradicionais de televisão. Nós temos ainda canais de internet. Nós temos ainda diversos recursos pelos quais uma pessoa pode ser convidada para uma entrevista. O que eu faço? Farei uma varredura no intuito de verificar se em algum momento da vida o professor Luzimar Goulart Gouveia ofertou alguma entrevista. Faço a pesquisa nessas diferentes mídias, coleto as informações ligadas às duas variáveis que eu estou pesquisando: formação acadêmica e experiência profissional. Foram percorridas 5 fontes distintas, no intuito de captar informações ligadas às duas variáveis pesquisadas por nós. Agora, a ação 3. O que vou registrar? É uma importante pergunta. Primeira coisa, devo marcar o link da fonte eletrônica
de onde eu obtive aquela informação. Se a fonte for impressa, faça a mesma coisa, olhando após a capa as informações constantes no livro, na revista, que são os dados vinculados à ficha catalográfica, no intuito de captar as informações de uma forma mais adequada. Segunda coisa, devo anotar regularmente a data e o horário em que esses acessos ocorreram, de modo particular, o último acesso. Isso se aplicaria para as fontes eletrônicas. E aí, nós ainda solicitamos que as informações sejam trabalhadas de uma forma que você, posteriormente, possa ler aqueles dados e saber o que foi coletado. De modo particular, aquelas duas variáveis, a formação acadêmica e a experiência profissional. Professor Benê, nós recorremos a 5 fontes de pesquisa distintas. Não vai ser muito comum encontrarmos nelas informações similares, ou seja, parecidas, idênticas? A resposta é sim. Ora, qual que é o procedimento metodológico? Primeiro, se isso ocorrer, indico a fonte, as fontes pesquisadas, menciono discursivamente, por escrito, que os dados coletados são iguais aos já possuídos e absorvidos na fonte 1, na fonte 2. Digo quando que essa visita, essa pesquisa foi feita, menciono quais os links que foram pesquisados, no intuito de validar a informação da similaridade, e fazendo isto, tá tudo ok. Ou seja, aquela fonte sugerida não me trouxe nenhuma informação nova. O que eu devo registrar? Somente informações inéditas. Informações inéditas.
levando em consideração as dicas metodológicas já dadas. Aquilo que é meu, maravilha. Aquilo que não me pertence, eu devo ter o rigor técnico, normativo, de obedecer às instruções da ABNT, no intuito de evitar um prejuízo civil, legal futuro. Mesmo porque hoje há uma infinidade de softwares de identificação de plágio, alguns pagos, outros particulares. Na medida em que a pessoa apresenta, por exemplo, um documento eletrônico, é possível fazer um checklist desse documento, verificando se aquelas informações pertencem ou não àquela pessoa. Observando que houve apropriação indébita de informações de algum autor, de alguma autora, sem dúvida alguma, esta pessoa arcará com os prejuízos futuros. Ação 4, referente à primeira abordagem análise textual. Como devo registrar? Esta é uma questão extremamente oportuna de ordem metodológica, sobretudo pelo fato de que no Brasil muitas pessoas têm o hábito de tomar para si escritas, documentos gráficos, entre outras coisas como imagens, entre outros dados, de outras pessoas, documentos produzidos por outras pessoas, como se aqueles objetos lhe fossem próprios. Para evitar o chamado crime do plágio, além do mais, diz respeito à propriedade intelectual dos direitos autorais, conforme diz a Lei Federal, Lei 9.610 de 1998, a prática do registro tem que ser muito correta. Então, esses elementos que nós pesquisamos a respeito da formação acadêmica, a respeito da experiência profissional, se tiver alguma informação na qual eu não consegui adaptá-la à minha linguagem, eu posso transcrevê-la literalmente? A resposta é sim, posso. Desde que, no entanto, eu coloque as informações coletadas integralmente entre aspas ou em itálico, conforme recomenda a norma brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas 10.520 de 2002, da grande instituição normativa brasileira chamada ABNT. Finalizamos assim essa primeira grande parte da primeira abordagem, a análise textual. Nós olhamos exclusivamente nesse vídeo apenas o item de investigação sobre a vida do autor. Alguns cuidados devem ser seguidos pelos nossos estudantes brasileiros, por nossas estudantes brasileiras. No nosso próximo vídeo vamos tratar sobre duas grandes questões: levantamento de esclarecimento lexical, ou seja, vocabulário, e um segundo elemento, como fazer esquematizações. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência e nos veremos no próximo encontro. Que Deus continue nos abençoando. Paz.